Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de redação oficial, agora a nossa aula 4. Nós vamos falar de algumas características especiais. Bom, se vocês observarem dentro do manual da redação, de redação da Presidência da República, onde fala dos documentos padrão ofício, e aí nós estamos falando de formatação. As funções são distintas, mas a formatação fica muito semelhante, né? Então, esses documentos padrão ofício, eles devem seguir uma padronagem, devem seguir toda uma formatação específica. Seguem este padrão ofício, o próprio ofício, obviamente, o aviso, falaremos depois, né, do que é o aviso, como ele funciona, que tipo de documento é, e o memorando, certinho? Nós vamos especificá-los depois. Bom, vejam aqui o item devem conter. Então, estes documentos devem, não é podem, é devem, obrigatoriedade, certo? Então, onde diz devem é porque é obrigatório, todos eles devem seguir o mesmo padrão. Tá? Bom, primeiramente, o tipo, o número do expediente, seguido da sigla do órgão. É óbvio, isso é uma questão de organização. Ó. Abre o documento, depois nós vamos ver isso na prática, tá lá, né? O tipo do documento é um ofício, é um memorando, é um aviso, é uma mensagem. Né? O número, por quê? Eu te enviei um ofício, né, no mês passado. Foi um lá. Como assim um lá? Um ofício tal, número tal. Tem que haver uma forma de a pessoa identificar o ofício a que ele faça referência, certinho? E claro, o órgão, saber quem enviou. Uma questão de organização. Depois, essa posição desses termos, né, essa construção no papel, nós veremos isso depois, certinho? Local e data, obrigatório local e data, ofício, aviso e memorando. Vejam que eu coloquei aqui um asteriscozinho. Muito bem, por que o asteriscozinho? Bom, vejam que, como eu falei, devem conter local e data. Só que apresenta um problema no manual. Eles colocam toda a parte descritiva e depois colocam exemplos. Como eu falei, o manual de 2002, né, a última revisão de 2002, e traz ali documentos colocados como exemplo de 91. Né, um negócio meio, né, não fica muito legal. Deveria ter sido, já que era 2002, que pelo menos os documentos, né, tivessem a mesma data, ficar mais organizado. O fato é que no memorando, o item local e data não está de acordo. No exemplo, sabe aquela historinha? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não é essa história? Não faça o que eu faço? Então, olha lá. Faça o que eu digo. Tem que conter local e data. Mas não faça o que eu faço. No exemplo que eles apresentam no manual, não há local, no memorando não apresenta local. Mas o memorando é uma comunicação interna, que é o mesmo. Não, essa discussão não entra aqui para nós, não importa, porque aqui diz deve conter. Então essa questão local e data não tem sido questionada, uma vez que, pelo menos na relação com o memorando, tá? Porque há uma diferença entre o que diz a teoria e a prática, certinho? Então eles não têm questionado, mas é bom saber, tá? No memorando a relação aqui não aparece o local, problema na construção do documento, certinho? Destinatário, obviamente, tem que haver o destinatário no documento. Assunto, aqui é um resumo, vai estar escrito o assunto e um resumo do que trata o documento, do assunto tratado no documento. O próprio texto, obviamente, né? Tá ali o texto. Bom, no texto, o que deve conter este texto? Um texto deve conter, então, introdução, desenvolvimento e
conclusão, obviamente. Ó, ou seja, início, meio e fim, certo? Porém, tá? Se for mero encaminhamento, ó, caso seja mero encaminhamento, o que vai acontecer? Caso seja mero encaminhamento, pode conter apenas introdução. Ah, ó, pode conter apenas introdução. Pode conter apenas a introdução ou introdução e desenvolvimento. Introdução e desenvolvimento. Olha aí, coisa mais amor, facinho, ah? Então, o documento deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Caso seja mero encaminhamento, pode conter apenas a introdução ou a introdução e o desenvolvimento. Fiquem atentos, isso aqui pode ser questionado, certinho? Novamente, o nosso asteriscozinho, olha lá, numeração dos parágrafos. Na lista do devem conter, diz lá, numeração dos parágrafos. Porém, novamente, a historinha. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Acontece que no ofício aparecem, no exemplo, aparecem os parágrafos numerados. No aviso, essa numeração recebe ali um pozinho de pirlim-pim-pim e some. Então, deve conter a numeração do parágrafo. Os 3 documentos devem conter os parágrafos numerados. No exemplo, aviso está sem a numeração. E aí a numeração, pozinho de pirlim-pim-pim novamente, aparece no memorando. Certinho? Então, problemas aqui. O asteriscozinho mostra que há problemas. Aqui na numeração vai ser no aviso. Certinho? Provavelmente isso não seja questionado, dependendo do que for. Pode ser anulada a questão, tá? Mas aqui é interessante isso, saber que há um problema entre o que diz aqui e o exemplo trazido ali no manual, tá bom? Depois, fecho, já vimos, no vídeo anterior o fecho, imprescindível, o documento tem que ter fecho, certinho? A assinatura, documento sem assinatura não é documento, é óbvio, certinho? E identificação do signatário, obrigatória identificação. Nós falamos sobre isso também no vídeo anterior. Só um documento em que essa identificação não é obrigatória. Mas aqui é. Então não tem nem papo. Isso aqui tem que ter. O que tem probleminha eu marquei aqui. Para ficar ligado aí não tem problema. É bem simples. Queridos, forma de apresentação. Alguns itens que podem ser cobrados já foram, inclusive. Questões que abordaram isso aqui. Bom, fonte. Não é uma questão mais comum, mas pode aparecer. Que fonte se utiliza? A Times New Roman e a numeração. Para o texto, 12. Se houver citações, 11. Notas de rodapé, 10. Facinho, né? 10, 11, 12. Tranquilo, tá? Bom, deve aqui na formatação haver a numeração da página? Sim. Todas as páginas devem ser numeradas? Não. Por que não? Bom, a página inicial, a primeira, ela é única. Aquela cara ali, só ela tem. Mas a última não. A última de quantas? Mas a primeira é a primeira, certo? A primeira página não apresenta numeração. A numeração é obrigatória. A partir da segunda página, é obrigatória.
a numeração, certinho? Cuidado. Impressão. Eu posso fazer a impressão, usar os dois lados do papel, as duas faces? Sim, posso usar as duas faces do documento, né? Ali do papel, para imprimir o documento. Perfeito. Cor preta, tá? Aqui, ó. Vai ser impresso em preto. Não pode usar colorido? Pode usar colorido, tá? Desde que seja para ilustrações, ó. Colorido apenas para ilustrações, ilustrações e gráficos. Olha aí, coisa mais amor, facinho, tá? Não tem como errar. Documentinho ali, tudo pretinho, bonitinho, tá? Se houver um gráfico, uma ilustração, pode fazer colorida, tá? Muito bem. Negrito, itálico, sublinhado, sombreado. Bom, o que eles dizem? É proibido? Não, pode usar, mas use com cautela, só se for necessário, certo? Com parcimônia. Não é para usar, então não é proibido o uso, mas deve ser usado com cautela, certinho? Simples. Papel, a única referência que se tem é essa aqui. É a folha A4, 29,7 por 21 centímetros, tá bom? Então essa aqui é a referência do papel, tranquilinho. Eu vou dizer para vocês assim, essa relação da forma aqui, ela é questionada em algumas provas, até parece, não é o mais importante, mas também não é difícil, né? É facinho de decorar isso aqui, sem drama, tá? Então tem que saber, é bom saber para evitar surpresas, né? Muito bem, queridos. Agora, eu coloquei aqui neste item, ó, características específicas. Vejam que a gente está falando aqui dos 3 documentos: ofício, aviso e memorando, característica destes 3 documentos. Todos eles devem conter tais coisas, as coisas sobre as quais falamos até agora. Características específicas, nós saímos dos 3. Agora nós vamos falar especificamente de um ou de outro. Por exemplo, vocativo. Todos eles devem conter vocativo? Não, cuidado, tá? Então, vocativo teremos aqui, ó, apenas no ofício e no aviso. Ou seja, memorando não apresenta vocativo. Memorando não apresenta vocativo. Cuidado aqui, tá? Vocativo no ofício e no aviso. Tranquilinho. Destinatário no memorando. Então, como não tem vocativo aqui, vai ter o destinatário, tem. A gente já viu aqui, ó, deve conter. Ó, vai ser tratado pelo cargo. Então aqui, somente o cargo. Cuidado, sem exceção, certo? Às vezes eles colocam, caso, cria uma condição para ver se eu sei que não interessa a condição. É sempre pelo cargo, somente pelo cargo, certo? Muito bem, queridos. Então, isso aqui no memorando, o destinatário somente o cargo, não vai haver vocativo, tá? O ofício, agora algo, não é o padrão, no documento chamado ofício. Existe uma identificação que aparece somente neste documento. Tá? Em cima, vai ali, né, na folha, né? Tá aqui o documento, ó, bem bonitinho, ó, coisa mais amor. Aí eu vou colocar aqui em cima, somente no ofício. Tá? Aqui, ó, nome do órgão ou setor. Pode ser no cabeçalho ou no rodapé, certo? Ó, vou colocar aqui, ó. Cabeçalho ou rodapé, certinho? Então vai lá. Vou colocar aqui em cima, o cabeçalho fica mais visual para vocês, mas poderia estar aqui embaixo também. O endereço postal. Se precisar usar 2 linhas, não vai, né? Usar o meio aqui. Telefone
e endereço eletrônico, e-mail, né? Tá? Isso vai aqui ou aqui, somente no ofício. Bem simples. Certo, queridos? Bem facinho. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Assistam às aulas do professor Eduardo Tanaka, assistam às aulas do professor Emerson Bruno. Um abraço e até a próxima!